Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química, capítulo Equilíbrio Iônico. Nesta aula, autoionização e produto iônico da água. Vamos começar por autoionização da água. O conceito é o processo no qual uma molécula de água é ionizada por outra molécula dessa substância. A equação química que representa esse processo é água mais água, produzindo H3 ou mais hidrônio mais OH-, hidroxila. Para que você entenda esse processo direitinho, vamos a um esquema. Se você imaginar duas moléculas de água, veja, elas estarão unidas por ligações de hidrogênio. Aí, na segunda molécula de água, lembre que cada tracinho representa um par eletrônico compartilhado. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele estará mais próximo, essa ligação estará polarizada em direção ao oxigênio. Se imaginarmos uma ruptura, ficando par de elétrons para o oxigênio, teremos o seguinte: a formação de uma primeira estrutura, como você pode ver no esquema, H3O+, já que é como se o hidrogênio estivesse perdendo um elétron para o oxigênio, formando hidrônio, que pode ser chamado também de hidroxônio. E aí, o que restou? A hidroxila, OH, com os dois elétrons, sendo que um era do hidrogênio, portanto fica com uma carguinha negativa, hidroxila ou oxidrila. Para que você entenda a importância desse processo, vamos ao produto iônico da água, KW. Água mais água, produzindo H3O+, mais OH-, como vimos no slide anterior, também pode ser representada por água autoionizando-se em H+, mais OH-, uma forma simplificada de representar o mesmo processo. Mas pergunto para você, como nós faríamos a constante de ionização desse processo? Ki vai ser igual a concentração de H3O+, vezes concentração de OH- sobre a concentração de água. Só que acontece que a concentração de água é constante quando ele é solvente. E aí, nós podemos chegar ao produto iônico da água, KW. Ki vezes a concentração de água, que é uma constante, igual concentração de H3O+, vezes concentração de OH-. Só que Ki, uma constante, vezes a concentração de água, que é outra constante, dará uma terceira constante, que é KW. KW é a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Agora, é muito importante você guardar o que eu vou falar nesse momento. A 25 graus Celsius, KW igual a 10 a menos 14. Mas por que, Marcelo? Porque é medido experimentalmente. Em outras condições, deverá ser dado na questão. Eu sei, você deve estar se perguntando, para que eu tenho que estudar isso? Agora você vai começar a compreender a importância desse fenômeno. Análise em meio neutro. Vamos imaginar água pura. Como nós já falamos, a água pura se autoioniza em H+, e OH-. É importante que você perceba que a proporção de H+ e OH- é de 1 para 1. Então vamos imaginar um frasco onde eu estou adicionando água, e é claro, eu vou ter algumas moléculas, H2O. E no meio dessas moléculas H2O, eu terei íons H+, e íons OH-. Como a proporção é de 1 para 1, a concentração de H+ nesse frasco vai ser igual à concentração de OH-, que nós chamaremos de X. Como KW é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-, temos KW é x vezes x, que é igual a 10 a menos 14, que é igual a x ao quadrado. E se eu quisesse saber o valor de x? Basta que eu tire raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 10 a menos 14 é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de 10 a menos 14 é 10 a menos 7. Então x é 10 a menos 7. Mas Marcelo, qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? A conclusão é que em uma solução aquosa neutra, teremos concentração de H+ igual a concentração de OH- e ambas serão 10 a menos 7 mol por litro. E se eu quiser fazer análise em meio ácido? Bom, aí vamos entrar em cena com ácido clorídrico, HCl, que se ioniza em H+, mais Cl-. Novamente é importante destacarmos que para cada 1 HCl eu produzirei 1 H+. Então vamos imaginar um frasco onde eu adiciono HCl até que a concentração em mol por litro seja de 0,1. Veja, lá eu já tenho algumas moléculas de água e, portanto, seus íons H+ e OH- estarão presentes, mas não serão representados nesse frasco. Aí, eu adicionando HCl, terei H+ e Cl-. Como a proporção de HCl e Cl- é de 1 para 1 e o alfa, por se tratar de um ácido forte, poderemos considerar como sendo 100%,
teremos que a concentração de HCl é igual à concentração de H+, e ambas serão iguais a 0,1 mol por litro. Como Kw é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-, e isso é igual a 10 a menos 14, Marcelo, mas não muda esse Kw? Não, o único fator que pode alterar a constante de um equilíbrio é a temperatura. O fato de eu adicionar um ácido não vai mudar Kw. Então teremos o seguinte, 10 a menos 14 é igual a concentração de H+, que é 0,1, vezes concentração de OH-. Ou seja, concentração de OH- vai ser igual a 10 a menos 14 sobre 10 a menos 1. E isso vai ser igual a 10 a menos 13 mol por litro. A conclusão que eu posso chegar diante disso é que em uma solução aquosa ácida teremos concentração de H+ maior que a concentração de OH-. Isso indica que a concentração de H+ será maior que 10 a menos 7 mol por litro. Maiores que 10 a menos 7 são valores tipo 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4. E a concentração de OH- terá valores menores que 10 a menos 7, ou seja, 10 a menos 8, 10 a menos 9, 10 a menos 10 e assim por diante. Por fim, vamos analisar como é um meio básico. Para isso vamos usar soda cáustica, hidróxido de sódio. NaOH se dissocia em Na+, mais OH-. Novamente, merece destaque que cada um NaOH teremos um OH-. E aí, vamos repetir todo o raciocínio. NaOH sendo adicionado a um frasco até que sua concentração seja 0,1 mol por litro. Já tenho as moléculas de água, e aí eu terei Na+ e OH- aparecendo na solução em função da dissociação do NaOH. Como a proporção é de 1 para 1 e o alfa é 100%, poderemos considerar a concentração de NaOH vai ser igual à concentração de OH- e ambas serão iguais a 0,1 mol por litro. Assim como eu fiz nos ácidos, vamos pensar o seguinte, Kw é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH- e esse produto é igual a 10 a menos 14. Temos o seguinte, 10 a menos 14 é igual a concentração de H+, que eu não sei ainda, vezes 0,1, que é a concentração de OH-. A concentração de H+ será 10 a menos 14 sobre 10 a menos 1. Fazendo as contas, 10 a menos 13 mol por litro. A conclusão que eu tiro diante desse fato é que em uma solução aquosa básica, a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-. A concentração de H+ será menor que 10 a menos 7 mol por litro, 10 a menos 8, 10 a menos 9. Já a concentração de OH- será maior que 10 a menos 7 mol por litro, ou seja, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4 e assim sucessivamente. Você assistiu a mais uma aula do canal Mais Química, Autoionização e Produto Iônico da Água. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui, no canal Mais Química, a grande protagonista é a química. Valeu, pessoal! Forte abraço e um beijo no coração.